de shapes para o Terra Mítica são, começando pelos corsês. Eles não querem nos deixar e cada vez mais está tendo uma busca por essa história do denim lingerie. Aqui interpretado na primeira imagem, na coleção do Dion Lee, com essa ideia do aspecto de couro, uma sensação mais fetichista, um recorte mais profundo na parte do peito e o detalhe do zíper, que para esse tema pode ser muito interessante. Na imagem central, no desfile da Balmain, algo mais desconstruído e estruturado. A camisa já tem a ideia do bralette e o corset na parte de baixo. E por último, um ar mais angelical, onde a gente vê esse movimento mais arredondado na coleção da Stella McCartney. As jaquetas dentro desse tema, a trucker é a mais indicada e aqui a gente vê 3 imagens mostrando a utilização. Pode ser usada uma jaqueta como sob posição ou ela para ser usada normalmente. Destaque para a imagem central, onde esse aspecto de couro numa tonalidade fugindo do preto pode ser interessante. E a gente passa para a saia assimétrica. Ela apareceu muito discretamente nesse último verão, mas ela é super confirmada para o nosso próximo inverno. A simetria aqui pode ser muito irregular, discreta, da maneira que for mais conveniente para o cliente de vocês. Mas ela aparecendo no aspecto de couro, realmente foi vedete de grandes coleções. Agora, no Denim Black, como a gente tem na última imagem do Alexander McQueen, com esse detalhe da barra com corte a fio, fica muito interessante. E a saia longa? Vem aqui como uma contraproposta da mini saia que vai aparecer em outros temas, mas aqui a gente fala do ornamento, as taxas aparecendo na primeira imagem. A ideia do foil na imagem central, muito interessante também, dando essa sensação como se a pessoa tivesse sido mais embrulhada com uma proteção de tudo isso que a Ivina falou para vocês. Nesse caso, aparece o clochard, mas isso não indica que ele é o mais relevante para esse tipo de forma. E a última imagem na coleção da Rick Owens, aonde o principal aqui está essa ideia do recorte na parte frontal mais arredondado, mostrando mais as curvas do corpo. A calça skinny, detalhe interessante nas 2 primeiras imagens, não é aquela skinny curta, cigarrete, ela vai muito mais além, ela praticamente cobre a parte do calçado. Esse é um ponto muito interessante para ser abordado dentro desse tema, tanto em versão de patchwork quanto nas versões de black. Na última imagem, essa ideia fetichista do couro aparecendo num conceito biker e reavaliando o que eu falei para vocês no início, que é a questão do zíper. Calça utilitária. Vai ser muito bem-vinda para todos os temas, cada vez mais a mudança de comportamento que a gente tem vem pontuando que esse tipo de peça veio para ficar, realmente é uma super trend. Na coleção do Versace aparecendo de uma maneira monocromática, Off-White trabalhando com esse conceito do aspecto de couro, assim como na coleção de Givenchy, onde bolsos de tamanhos diferentes foram explorados. E a calça reta? Ela aparece dentro dessa temática com detalhes que vão fazer a diferença. Pode ter um bolso utilitário na parte de baixo com a presença do zíper. As estampas vão ser importantes não só nesse tema, mas nos outros também. Lembrando que a gente está tendo a Denim PV lá em Berlim e a estamparia realmente foi super confirmada. E a ideia do foil, assim como ele apareceu para o feminino, ele pode entrar no masculino, principalmente em formas chaves como a calça reta. Calça tapered cônica. Cada vez mais ela entra para esse novo contemporâneo com muita força. Pode ser uma versão tradicional como a gente tem na primeira imagem. Contraste de costura, muito bem-vindo para esse tema, principalmente trabalhando as tonalidades dos berries. E por último, no conceito da Balmain, onde eles têm esse DNA de fazer a calça cônica, mas principalmente com essa característica biker, que dá um visual mais racer, com essa ideia de ter a proteção na parte dos joelhos. E a calça flare. Acho interessante a gente analisar aqui as 3 imagens juntas, porque todas elas fazem referência ao aspecto de couro. Vocês podem colocar isso em versões resinadas também, mas a característica do brilho para flare dentro desse tema é importantíssima. E a calça wide? Detalhe chave para muitas marcas foi manter a wide misturada com a calça utilitária, ou seja, a ideia de bolsos laterais, muitas vezes bolsos amplos, como a gente tem na Mir e na Nakiki, e na imagem central, na coleção do Versace, o apelo do aspecto de couro aparecendo aqui também. Calça balloon não é a mais comercial, mas ela entra aqui como uma trend interessante, essa questão da volumetria, tanto nas versões de azul quanto nas versões de black. E o vestido bodycon, importantíssimo,
Aqui a gente fala desse ar mais sensual, o aspecto de couro pode e deve ser usado, os efeitos de cut-out dos vazados posicionados no ombro, na lateral, são bem-vindos também. E o macacão. Aqui a gente fala de uma mulher com lado mais sensual, então na maioria das vezes eles vão ser slim ou skinny, mais ajustados ao corpo. Falando de moda em geral, o Saint Laurent já vinha trabalhando com esse tipo de forma e isso cada vez mais vem ganhando editoriais. Na pontuação do jeans, na primeira imagem da Acne, misturado, então assim, tem um patchwork. Imagem central, algo que é muito importante para todo inverno, muito blend, muita mistura de tecido, principalmente com o jeans, aqui no caso malha e jeans. E por último, a referência do foil, que eu já tinha falado e reforço que ela vem com muita importância. Dentro dessa temática, o prata é super confirmado.